Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. E eu sempre gosto de frisar o seguinte: o time mais difícil de ser batido nas eliminatórias sul-americanas não é a Argentina, é o Equador. O Equador perdeu só 2 vezes, ele entrou com menos que a Argentina, ele entrou com 3 pontos a menos e ele de novo faz a eliminatória quase perfeita. Ele só tem 2 derrotas nas eliminatórias, o time agora do BKSS. Eu soube que ele andou dando umas ligadas lá pro Sport TV, perguntando se poderia liberar. Isso. O Arnaldo tá apavorado com esse 4-2-4. Esse é o problema, né, Arnaldo? Já tem muito atacante. Agora o Renato falou para colocar mais 2 ainda. Fala aí, Arnaldo. Pois é, eu tô achando que o Dorival tá arriscando demais, é o contrário. Na verdade, assim, né, dá pra entender que no time do Dorival, que muda toda hora, a gente tá vendo a provável escalação aí, tem 3 jogadores que por motivos óbvios não saem do time. Os 2 do Real Madrid e o do Barcelona, né? Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Se os 3 são protagonistas nesses 2 times, faz sentido insistir com eles. Agora, tendo os 3 e nenhum deles é centroavante, você automaticamente sempre arma um time ofensivo, certo? É os 3 e mais um. Dessa vez o Matheus Cunha. Já foi o João Pedro. Poderia ser o Endrick. Nesse aspecto, tudo bem, Renato. Eu acho que poderia ser o Endrick no lugar do Matheus Cunha. Embora o Matheus Cunha tenha mais rodagem, experiência e também faça uma função, às vezes, de um jogador de meio de campo, como está jogando no Wolverhampton hoje, né? Agora, para marcar nesse time aí, só o André mesmo. O Joelinton é um jogador que também marca, mas que... E o Wesley é super ofensivo, lateral de escalação super ofensivo, eu morri de medo, só de olhar esse campinho. E acho que a Argentina tem como principal força, quando joga o Messi também, e sobretudo quando não joga o Messi, o meio-campo, né? A Argentina concentra jogadores no meio de campo. A Argentina joga com um atacante só, o Julián Álvares. O Brasil tem um monte. Então, essa vai ser uma batalha tática também interessante. O Brasil, a formação do Brasil, eu acho que ela é corajosa, né? Ela tem toda a característica do contra-ataque. Como disse o Renato, o Brasil tem um time rápido pra caramba, sobretudo agora com a entrada do Wesley, e se conseguir roubar bolas, a Argentina dá espaço mesmo, como disse o Renato, toma iniciativa, o Brasil pode ter um contra-ataque como a sua principal arma. Mas não é simples, né? Além de tudo, pegar a seleção do mundo, ter que trocar 6 de um jogo para o outro, né? É muita mudança, só 2 por opção, as outras 4 forçadas, por ausências mesmo, de uma partida para outra. De qualquer forma, como o Tironi falou, eu vejo oportunidade, porque se o Dorival consegue qualquer coisa nesse quebra-cabeça aí, para ele vai ser lucro, né? Não estou nem falando de termos de classificação nas eliminatórias, e eu sempre gosto de frisar o seguinte: o time mais difícil de ser batido nas eliminatórias sul-americanas não é a Argentina, é o Equador. O Equador perdeu só 2 vezes, ele entrou com menos que a Argentina, ele entrou com 3 pontos a menos e ele de novo faz a eliminatória quase perfeita. Ele só tem 2 derrotas nas eliminatórias, o time agora do BKSS. A gente estava olhando as escalações aí, pode colocar na tela de novo, vou passar a bola pro Danilo com algumas informações, né? O Paul Fernandes, que havia uma dúvida se ele jogaria, né? Não jogou contra o Uruguai, está com dor, mas deve jogar. E no caso do Brasil, são 6 mudanças. Depou, né? Depou, Paul Fernandes não, Depou, claro. E outro detalhe na escalação brasileira, os 2 laterais que avançam. O Wesley ganhou uma posição, um lateral muito bom que avança pela direita, o Guilherme Arana pela esquerda. Agora, Danilo, queria saber sobre as escalações e o que é suficiente para o Dorival hoje, você acha? O resultado que seria?
Eu vou te falar assim, o Dorival ele tem justificativa para perder de 1-0. Para perder tranquilo, ele tem justificativa fácil. Ele vai falar que está jogando contra o atual campeão do mundo, que está jogando sem o seu meio de campo titular, que está jogando fora de casa, que é um lugar que o Brasil não ganha há 16 anos. E, assim, justificativa ele tem. A minha questão é que eu não sei até que ponto o Edinaldo vai engolir essa. Então a gente tem que pensar dessas duas perspectivas. Ele vai conseguir se justificar se tiver uma derrota simples, mas vamos ver se o Edinaldo vai aceitar essa desculpa, né? O que me chama a atenção para esse jogo do Brasil, né? O Brasil, com o Dorival, ele tem dificuldade de formar uma base, formar um time que você olha e pensa, beleza, essa é a cara do Dorival. Como o Arnaldo disse agora há pouco, a gente sabe que Vinícius Júnior, Rafinha e o Rodrigo não saem do time. O resto, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E quando a gente olha para esse time, por exemplo, o Alisson é o goleiro teoricamente titular, mas o Ederson já foi testado também. Nenhum dos dois tá nesse jogo, então vai jogar o Bento. Aí na zaga, o Dorival começou com Éder, Militão e Gabriel Magalhães. Vai jogar Murilo e Marquinhos. Na direita, ele testou o Wanderson nessa data, vai jogar o Wesley. Na esquerda, o Arana tá ganhando a vaga agora. Aí na frente, quando é o Bruno Guimarães que ele gosta, não vai jogar o Bruno Guimarães, vai jogar o Joelinton e vai jogar o André, que era o Gerson que ele começou a dar chance. Então quando você olha, não é nem só para esse jogo. O trabalho do Dorival em si, se você for comparar o tanto de jogos que ele teve, essa base não existe, especialmente para o jogo de hoje. A gente tá vendo a telinha aí, você vê, não existe uma base de um trabalho assim que a gente olha, que nem o Tite era muito criticado, né? Ah não, o Tite não tá fazendo testes, o Tite não tá conhecendo as possibilidades que ele tem no elenco, ele repete muito o time, mas você olhava e sabia a escalação de 1 a 11 do Tite tranquilamente, do Dorival é uma dúvida. E há um ano da Copa, isso pode ser um problema, então me chama a atenção. Agora, eu concordo 100% com o que o Arnaldo disse. É um grande teste para o Dorival, um empate vai ser ótimo para ele. E aí é isso, essa derrota de 1-0, Tirano, imagina o Dorival na explicação dele na coletiva. Perdemos de 1-0 aqui para o atual campeão do mundo, fora de casa, com 5 desfalques, com 6 mudanças, ele tem tudo tranquilo para ele. E se vencer, nossa senhora, sai como herói. Pois é, outra pessoa que vai... Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo. Eu soube que ele andou dando umas ligadas lá pro Sport TV, perguntando se poderia liberar. Isso. O Arnaldo tá apavorado com esse 4-2-4. Esse é o problema, né, Arnaldo? Já tem muito atacante. Agora o Renato falou para colocar mais 2 ainda. Fala aí, Arnaldo. Pois é, eu tô achando que o Dorival tá arriscando demais, é o contrário. Na verdade, assim, né, dá para entender que no time do Dorival, que muda toda hora, a gente tá vendo a provável escalação aí, tem 3 jogadores que por motivos óbvios não saem do time. Os 2 do Real Madrid e o do Barcelona, né? Rafinha, Rodrigo e Vinícius. Se os 3 são protagonistas nesses 2 times, faz sentido insistir com eles. Agora, tendo os 3 e nenhum deles é centroavante, você automaticamente sempre arma um time ofensivo, certo? É os 3 e mais um. Dessa vez o Matheus Cunha. Já foi o João Pedro. Poderia ser o Endrick. Nesse aspecto, tudo bem, Renato. Eu acho que poderia ser o Endrick no lugar do Matheus Cunha. Embora o Matheus Cunha tenha mais rodagem, experiência e também faça uma função, às vezes, de um jogador de meio de campo, como está jogando no Wolverhampton hoje, né? Agora, para marcar nesse time aí, só o André mesmo. O Joelinton é um jogador que também marca, mas que... E o Wesley é super ofensivo, lateral de escalação super ofensivo, eu morri de medo só de olhar esse campinho. E acho que a Argentina tem como principal força, quando joga o Messi também, e sobretudo quando não joga o Messi, o meio campo, né? A Argentina concentra jogadores no meio de campo. A Argentina joga com um atacante só, o Julián Álvares. O Brasil tem um monte. Então, essa vai ser uma batalha tática também interessante. O Brasil, a formação do Brasil, eu acho que ela é corajosa, né? Ela tem toda a característica do contra-ataque. Como disse o Renato, o Brasil tem um time rápido pra caramba, sobretudo agora com a entrada do Wesley, e se conseguir roubar bolas, a Argentina dá espaço mesmo, como disse o Renato, toma iniciativa, o Brasil pode ter o contra-ataque como a sua principal arma.
Mas não é simples, né? Além de tudo, pegar a seleção do mundo, ter que trocar 6 de um jogo para o outro. Né? É muita mudança, só 2 por opção, as outras 4 forçadas, por ausências mesmo, de uma partida para outra. De qualquer forma,